Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um Você Precisa Saber. O que você precisa saber hoje? Hoje nós vamos falar sobre Laurie Summers, consumismo versus consumo. E é um assunto a qual nos intriga, nos chama bastante atenção, porque o consumismo e o consumo se refere ao ato de comprar. Quem não gosta de comprar aí, galera, pode falar comigo aí. O consumismo ele é uma tendência, ou um hábito de fazer compras em excesso, ou seja, um propósito sem qualquer nenhum propósito específico. Já o consumo ele significa o ato de comprar ou adquirir um bem ou um serviço. Consumismo é uma expressão utilizada para identificar o comportamento ou a tendência de uma pessoa. E se ela é exagerada ou não, se ela tem hábitos de consumo ou não. E fazer esse consumo, fazer compras por impulso. E esse comportamento pode caracterizar um desenvolvimento de uma conduta compulsiva, em que a pessoa consome objetos, serviços e alimentos de maneira exagerada e sem refletir sobre a real necessidade de fazer uma compra, referindo-se à compra de produtos que são considerados supérfluos, ou seja, que não tem aquela necessidade básica. Mas como surgiu o consumismo? Por quê? Quais suas causas? Né? Com o aumento da produção, a quantidade de mercadorias produzida disponível para os consumidores, ou seja, ela vinha crescendo cada vez mais. Então, para vender o que era produzido, foi necessário estimular o desejo de compra nos consumidores. E como é que foi feito isso? A consequência desse desejo, de estimular esse desejo de comprar, se tornou o hábito das pessoas diferente, ou seja, que as pessoas tinham um hábito de consumo cada vez mais incentivados e crescentes. E com o passar do tempo, esse ato de consumir passou a ser associado a ideias positivas. Passou a uma ideia de felicidade, o ato de comprar, um sentimento de satisfação ou de ser bem-sucedido, ou seja, só é bem-sucedido quem compra, quem tem dinheiro para comprar, quem consome. Esse é o título, esse é o que quer dizer o consumismo. Então esses hábitos, essas ideias que foi colocado na cabeça das pessoas, ideias positivas como felicidade, me faz bem comprar, me faz bem gastar, eu tenho um sentimento de satisfação em gastar, eu tenho um sentimento de ser bem-sucedido, se eu compro eu sou bem-sucedido. Entendeu? E nós sabemos que o consumismo ele é considerado um problema originado pela existência do sistema capitalista. O sistema capitalista que gerou esse problema chamado consumismo, porque ele está presente em todas as sociedades do sistema capitalista. E além desse crescimento dessa produção industrial e da expansão do sistema capitalista em todas as sociedades, veio o surgimento do mercado publicitário. Ou seja, os meios de comunicação chegaram mais fácil em todas as pessoas. E esses meios acabaram influenciando e aumentando o consumo de bens e produtos. E a partir desse crescimento surgiu a expressão sociedade de consumo, a sociedade que compra, a sociedade que gasta. Então a gente vê que representa uma relação existente entre o comportamento consumista e o capitalismo. Ele tem tudo a ver, o comportamento consumista e o capitalismo. Porque na sociedade de consumo, a produção de bens e serviços ela é excessiva em relação à necessidade e à demanda dos consumidores. Agora, então, na sociedade moderna, ela já é diferente, ela é composta basicamente por pessoas consumidoras e seus hábitos de consumo em excesso têm influência direta na formação da identidade dos indivíduos. Isso acaba formando direto criando essa identidade de aquele que gasta, aquele que não gasta e dificultando a compreensão dos seres humanos com as mercadorias produzidas. Não é porque produziu que tem que consumir, entendeu? É o consumo inteligente, o consumo consciente, entendeu? Vamos falar um pouquinho de capitalismo. Vai ficar para outro momento, outro tópico, você precisa saber. Porque o capitalismo ele é um regime econômico caracterizado pelo grande desenvolvimento dos meios de produção, cujo capital bem material destinado à produção está centralizado em empresas privadas que contratam funcionários pagando os salários.
O capitalismo basicamente é isso, mas é um outro momento, você precisa saber, não vamos falar sobre o capitalismo. É só para explicar aqui para você entender por que o capitalismo tem influência no consumismo. E tem uma consequência, lógico. Nós sabemos que tem um problema e tem uma consequência. A consequência do consumismo é porque com o passar do tempo, o aumento do consumo, ele alterou o estilo de vida das pessoas. Hoje sabe-se que o consumismo pode gerar inúmeras consequências, como o endividamento, o aparecimento de doenças como ansiedade e depressão, e a presença dessa característica pode, por exemplo, indicar a existência de um transtorno chamado oniomania. Também é um assunto para um outro debate, para uma outra discussão. Mas a oniomania, basicamente, ela é uma patologia caracterizada pelo comportamento obsessivo de comprar, ou seja, consumir. Na sociedade capitalista, o consumo é fundamental para que o dinheiro circule, gerando renda e emprego. E agora vamos falar um pouquinho de o que é consumo. Consumo é o ato de adquirir bens ou serviços por meio de compra e pode ser compreendido como uma das etapas da atividade econômica, apenas uma etapa. Porém, o consumo é a fase em que os bens e serviços chegam ao consumidor final, que irá adquiri-los para satisfação de suas necessidades, ou seja, eu preciso de algo, eu vou lá comprar. Ah, eu preciso de um alimento, eu vou lá comprar. É uma real necessidade, ou seja, compra por necessidade, não compra por impulso, não compra porque é supérfluo, compra mais. Isso é o consumismo. E nós vemos aqui que o consumo é totalmente oposto, porque o consumo é realizado por pessoas individualmente. Ou seja, eu, você, a sua família, o seu vizinho, o seu parente, pelas famílias em geral, e até mesmo o consumo ele é praticado pelo Estado ou pelas empresas, ou seja, que adquire bens e serviços para desempenhar suas atividades. Ou seja, eu preciso de um sabonete porque eu tenho que tomar banho. A empresa precisa de um sabonete que ela precisa fornecer para o funcionário da empresa dela tomar um banho. Então, ou seja, esse consumo, que é a etapa final da atividade econômica da produção, ele tem que ser consciente. E esses fatores que determinam o consumo, ele de bens e serviços, eles serão consumidos pelos agentes econômicos, ou seja, depende de vários fatores. Quais agentes econômicos? Esses que eu acabei de citar, você, eu, as famílias, o Estado e as empresas. E esses fatores econômicos, ele como renda, ou seja, os produtos dos bens, os hábitos de consumo, ele tem a ver também com a cultura, ele é cultural. Ou seja, uma família com menor poder aquisitivo, por exemplo, ele vai optar por bens de valores mais acessíveis e priorizar suprimentos das necessidades básicas, mas como alimentação, higiene e saúde. Agora, famílias de classes sociais mais altas, elas costumam consumir produtos mais caros e podem ter mais condições de adquirir bens supérfluos também. Agora, a diferença entre consumismo e consumo, ela é que esses termos de consumo e consumismo muitas vezes são considerados sinônimos, ou seja, um do outro, porém possuem significados diferentes. Enquanto o consumo está associado à compra de produtos com o intuito de satisfação das necessidades, o consumismo ele vem caracterizando uma compra de produto exagerado, ou seja, até a Revolução Industrial, os produtos eram feitos artesanalmente, ou seja, portanto eram mais escassos e menos acessíveis. Poucas pessoas tinham acessibilidade a esses produtos. Mas com a chegada da tecnologia, do avanço, da produção em massa, os produtos industrializados se tornaram mais baratos e maiores e mais acessíveis à população. Então a gente vê que o consumo começou a crescer de uma forma desenfreada. E por quê? Impulsionado pelo sistema capitalista, a qual nós vivemos, que intensificou no mundo todo, e o consumo de hoje que nós vivemos em uma sociedade de consumo é classificado, a classificação dele está direto relacionada com o consumismo. A sociedade capitalista estimula o consumo em níveis tão elevados que observamos o esgotamento dos recursos naturais e inúmeros prejuízos sociais e ambientais no nosso planeta. Agora vamos falar realmente o assunto Lawrence Summers.
Lowry Summers, formado pelas palavras low e consumers, pode ser traduzido como pouco baixo consumo. Ele é um movimento surgido mais recentemente que busca levar as pessoas a refletir sobre seus hábitos de consumo. Ou seja, seguindo uma etimologia séria e uma espécie de onda de baixo consumismo. Não é que o consumo vai deixar de existir, não é essa a campanha que Lowry Summers quer fazer, que vai deixar de existir o consumo. Não, entendeu? Apenas ele vai estar mudando de acordo com o comportamento da geração que está vivendo. Ou seja, o consumismo, ele é caracterizado pelo excesso, que dá lugar ao consumo, colocando em prática a ideia de ter apenas o que é realmente necessário, em termos de bens e materiais, e ele trazer ao ser humano uma ideia de questionar, ou seja, refletir sobre a real necessidade de cada compra e compreender esse processo de cada produto, ou seja, como que é compreender o processo das mercadorias, dos produtos, da fabricação? É saber a sua origem, saber o seu descarte, passando pela sua forma de uso. Ou seja, ele tem a ver com impactar o mínimo possível do planeta. Ou seja, se importar com o trabalho e os trabalhadores, os materiais que tiveram envolvido na confecção desses produtos. É um movimento e um estilo de vida que se importa com cada fase do processo de forma sincera, com a única pretensão de viver em um lugar melhor. Ou seja, para que eu vou comprar um produto que eu não tenho como descartar? Nós vemos hoje aí o maior problema que nós vivemos são as baterias de celular, as pilhas, as baterias em geral, que antes duravam muito tempo, hoje dura-se muito pouco. Porque precisa durar pouco, porque precisa vender a produção em massa. Então, ou seja, onde descartar esse material? Estou dando um exemplo da bateria. Onde descartar? Descartar na terra, no lixo normal? Contaminar o solo? Nós estamos destruindo nosso planeta. Nós estamos destruindo nosso meio ambiente, nosso habitat natural, a qual Deus nos deu. Vamos consumir consciente, vamos ter essa postura de entender a produção do real produto que nós estamos consumindo, que nós estamos comprando. Porque consumir consciente significa evitar desperdício, considerar os impactos que os produtos adquiridos causam na natureza. Ou seja, ou a mim ou a você, os seres humanos. Reduzir a geração de lixo e materiais de difícil reciclagem. Ou seja, além disso, é importante saber como que os produtos são fabricados, pois o consumidor consciente rejeita produtos que tenham sido produzidos com exploração de mão de obra, exploração infantil, exploração do trabalhador, maus tratos dos animais. Pô, nós vamos consumir até quando nós vamos viver nessa geração, até quando vamos viver nessa situação, neste mundo a qual nós não sem se importar se aquela empresa, pô, eu estou consumindo lá um produto X e esse produto é praticado com exploração de mão de obra. Pô, lá eu estou consumindo um produto que lá a mão de obra é explorada, lá o sangue tá correndo no chão. Entendeu? Isso o Lowry Summers quer dizer, é que nós temos consciência disso, que nós pesquisarmos, assim como você vai escolher o político, vai pesquisar, saber se ele é bom, a índole dele, também devemos fazer isso com o produto a qual nós vamos consumir. Entendeu? Então esse aí é o Lowry Summers, é o você precisa saber de hoje. Você precisa saber de hoje. Lowry Summers, consumismo versus consumo, ok? Um abraço a todos, muito obrigado.